Segunda Pedro, capítulo 3. Enquanto os irmãos procuram, deixa aqui anunciar o nome dos visitantes. Nosso irmão Marcos, Deus abençoe. E nossa irmã Iracema. Glória a Deus, que Deus abençoe a vida dos nossos irmãos. Amém, igreja? E toda a igreja ore em favor deles para que o Senhor venha conceder vitórias. Amém? Seja bem-vindo na casa do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Segunda Pedro, capítulo 3. Segunda Pedro, capítulo 3. Louvado seja Deus. Em ambas as cartas, a primeira e a segunda, ele traz despertamento e exortação no que nós vamos ler aqui, amém? Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Não vamos ler tudo, porque o horário já não espera e também não vai dar para nós analisar tudo. Mas, louvado seja Deus, sinto o Senhor falar com você. Versículo 1. Que tem por título a vinda do Senhor. Louvado seja Deus. Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero. Glória a Deus. Para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas, e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos, sabendo primeiro isto, que nos primeiros dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como está, desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isso, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram o céu e a terra, que foi tirada da água, e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com águas do dilúvio. Mas o céu e a terra, que agora existem, pela mesma palavra, se reservarão como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, louvado seja Deus, nós vamos, glória a Deus, aleluia, analisar do versículo 8 adiante, amém? Louvado seja Deus. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não tarda com a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham ao arrependimento. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, andando e apresentando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão, os elementos ardendo se fundirão. Versículo 13. Presta atenção, nós vamos analisar os versículos 8, versículo 9 e o versículo 13. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita justiça. Leamos novamente o versículo 13, que esta é a maior promessa que nós estamos esperando do Senhor. Juntos. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Pode se assentar e glorificar a Deus com suas palmas. Amém? Para ganharmos tempo, já oramos. Louvado seja Deus. Prometo ser breve, louvado seja Deus, aleluia. Irmãos, quantos aí já não estão mais com aquele mesmo ânimo de antes, né? Louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor. Não adianta nós falar da boca para fora que temos fé, se nas obras e na nossa prática nós não demonstramos essa fé. Não adianta dissermos que nós temos amor pelo próximo, se na hora que é para provar se verdadeiramente tem amor, nós não mostramos. Não adianta falar da boca para fora que ama a Deus, sendo que nas nossas atitudes e palavras nós denunciamos quase todas as coisas boas que Ele quer que façamos. Louvado seja Deus. E isso não é só uma perdição para a geração atual, não, viu? Qualquer um que ficar fora da palavra, qualquer um que ficar vulnerável às astutas ciladas do diabo, qualquer um que fraquejar só um pouco, como já foi dito aqui várias vezes, para não fraquejar e não dar razão para a sua carne, não abrir brecha para a sua carne,
Qualquer um, até mesmo o apóstolo Paulo, ele escreveu dizendo: o bem que eu quero, eu não faço, e o mal que eu não quero, este sim eu faço. É por causa da nossa natureza pecaminosa. Se não for o Senhor na sua vida, e se você não buscar ser cheio do Espírito Santo, louvado seja Deus, você não vai ficar de pé. Louvado seja Deus, aleluia. Aqueles que estão de pé, 1 Coríntios 10, vigiem para que não caia, cuide-se para que não caia. O seu irmão que está de pé, não é porque ele é mais forte do que você. O seu irmão que está de pé, não é porque ele é melhor do que você. Não é porque ele é bem mais aventurado do que você, mediante Deus. É porque ele está buscando viver revestido do poder de Deus. E ele está buscando auxílio do Espírito Santo para a sua vida. É por isso que ele está firme. Não é com as próprias forças dele, porque na nossa natureza pecaminosa, nós não temos força para permanecer de pé neste mundo cheio de ilusões, cheio de destruições, todo contaminado pelo pecado. Se não fosse o Senhor nas nossas vidas, nós não estaríamos nem aqui. Amém? Louvado seja Deus, aleluia. Por isso é necessário nós estar no Espírito Santo do Senhor, buscando sempre a face dele, para que nós possamos resistir firmes nos dias maus. Louvado seja Deus, aleluia. 2 Timóteo capítulo 3 vai nos fazer uma lista gigantesca de muitas pessoas que surgirão nos últimos dias, enganadores, profanos, amantes mais dos prazeres do que de Deus. E isso tem sido fácil nos dias atuais, né? As pessoas vão na igreja porque não tem outro lugar para ir, ou vão porque estão acostumados a ir, ou vão lá só para bater ponto, né? Só para marcar a presença, para falar que foi. Mas cada dia que se passa, menos pessoas ou menos vezes nós estamos vindo com a alma, louvado seja Deus, sedenta pelo Senhor, sedenta para receber a mensagem do Senhor, e não aquela mensagem que nós gostaríamos de ouvir, não aquela palavra que é bom para os nossos ouvidos, mas aquilo que vem confrontar a nossa carne, a fim de que nós venhamos nos despertar para a vinda do Senhor. Irmãos, muita gente está procurando a unção do Espírito Santo, uma unção maior da parte do Senhor, para fazer obra mais bonita do que outros, para falar que é profeta, para se colocar num patamar mais alto. Eu estive analisando alguns estudos sobre como o Espírito Santo agia no Antigo Testamento. Todos eles, em algum instante, os profetas, eles eram inspirados e cheios do Espírito de Deus para falar do renovo que viria, para falar disso que aconteceu em Atos 2 e que foi profetizado pelo profeta Joel, lá no capítulo 2 também. Eles eram cheios do Espírito Santo para falar que viria um mestre, que viria um Messias para acabar com toda essa bagunça, viria um Messias para trazer esperança para o povo, viria um Messias para fazer tudo novo. E louvado seja Deus, mesmo muitos não acreditando, eles eram cheios do Espírito Santo para falar que viria um Jesus aqui na terra, que viria o Filho do Homem, o Filho de Deus. Louvado seja Deus, e o profeta messiânico Isaías por muitas e muitas vezes disse isso, o salmista Davi também por muitas e muitas vezes, entre outros profetas, reis, juízes, muitos homens e mulheres de Deus aqui no decorrer da história, escrito na Bíblia, eram cheios do Espírito Santo para falar sobre a vinda de Jesus, para falar que Jesus viria para trazer mudança, Jesus viria para nos livrar da condenação do pecado, Jesus viria para nos livrar da condenação. Louvado seja Deus. E o que nós vemos hoje, irmãos? São poucos que estão buscando essa mesma unção para anunciar que este mesmo Jesus que subiu, ele voltará para buscar a sua igreja. Louvado seja Deus, aleluia. São poucos que querem anunciar a mensagem do reino do Senhor. São poucos que querem anunciar que Jesus está voltando, louvado seja Deus. E isso é muito preocupante, porque estão preocupados com convites que vai receber, ou com status, ou com tapa no ombro, ou com aplausos, louvado seja Deus. Só que quem está preocupado apenas com os aplausos, com o tapinha no ombro que vai receber, com a exaltação que vai receber, você prega demais, louvado seja Deus, aleluia. Olha que bênção foi aquele irmão. Quem está preocupado com isso, irmãos? Olha o duro recado que Deus tem para estes. Lá em Gálatas capítulo 1, versículo 10 vai dizer: esses que estão preocupados mais em agradar o outro que está ouvindo do que trazer a pura e santa mensagem que eu os enviei, não deve nem ser chamado de cristão. Louvado seja Deus, aleluia. É fácil ser um anticristo, não é? Louvado seja Deus, aleluia. Qualquer um que, por medo de falar a verdade do Senhor, muda a mensagem a fim de que os irmãos gostem e convidem mais vezes para pregar a palavra do Senhor, por não ser uma palavra dura, estes
são anticristos. Anticristo não é somente aquele que vai fazer uma bagunça aqui, que vai trazer uma falsa paz e depois uma destruição repetida. Não é só esse não. Anticristo é todos aqueles que se opõem à vontade do Senhor, todos aqueles que fazem contra a vontade do Senhor. Esses são denominados anticristos. É fácil ser um anticristo, amém? Nós temos que ter cuidado para que as suas palavras não venham te condenar, porque muitas das vezes, louvado seja Deus, aleluia, mesmo sem querer, por falta de buscar o auxílio do Espírito Santo, nós dizemos algo que parece estar correto, mas por falta do Espírito Santo nós estamos matando alguém por causa daquelas palavras. Louvado seja Deus, aleluia. Pessoas, irmãos, que passam mais tempo lendo a Bíblia do que... Passa mais tempo pregando do que lendo a Bíblia. Essas pessoas têm muita chance de trazer heresia. Busque discernimento do Senhor se aquela pessoa é homem de Deus verdadeiramente ou se não é. Eu li no livro aí de Leonard Ravenhill um negócio bem interessante que eu quero compartilhar com os irmãos. Olha o que ele dizia. Ele contava uma história que ele ouviu em algum lugar em que um rapaz entra em um templo, entra em uma igreja e a pregação foi tremenda. O templo se moveu, foi algo ali que ele nunca tinha visto antes. E ele sai gritando, depois que acaba o culto, ele sai gritando: eis que nós ouvimos um grande pregador, eis que nós ouvimos uma grande pregação. Olha que pregador abençoado. Ele começou a exaltar aquele homem: olha que grande pregador que nós acabamos de ouvir. E ele, muito alegre, começou a anunciar para todo mundo: olha o grande pregador que nós acabamos de ouvir. Mas depois, passado um tempo, ele se encontra em um outro congresso, em outro lugar. E depois de uma mensagem que abalou as estruturas, que mudou muitos corações, aquele rapaz sai gritando da seguinte forma: olha o tamanho desse Deus que foi pregado aqui. Olha o tamanho de Jesus que foi pregado neste lugar. Olha quão maravilhoso é o Senhor neste lugar. Olha quão grande é o Senhor nas nossas vidas. Você parou para prestar atenção? Tem muita gente que é elogiada pela pregação que está fazendo, mas não se acha elogios a Cristo após aquela pregação, porque o foco ultimamente não tem mais sido Cristo. O foco ultimamente tem sido eu e você. Como eu vou trazer uma mensagem para agradar você? Como eu vou trazer uma mensagem para deixar você sair daqui sorrindo, com aquela alegria falsa que você vai chegar na sua casa, vai botar a cabeça no travesseiro e logo tudo isso vai passar. E aquela tristeza que te consome, aquela tristeza, aquela angústia que vem para você todas as vezes que você vai dormir, isso não sai. Por quê? Porque você precisa do Espírito Santo. Você precisa levantar suas mãos e fazer uma reconciliação com Cristo. Tem muita gente dentro da igreja que precisa de Jesus. Tem muita gente que levantou as mãos, que aceitando Jesus, mas não abre mão de renunciar a algumas coisas e ele não sente a presença do Senhor. Ele precisa desesperadamente de Jesus. E não é com a palavrinha aqui dizendo que o Senhor vai te abençoar, louvado seja Deus, que você vai ter mudança. Mas se você botar a palavra do Senhor em prática, viver aguardando as suas promessas, louvado seja Deus, então a alegria vem, então a bênção vem. Como está escrito em Deuteronômio 28, é você se deleitando em fazer a vontade do Senhor, é você fazendo a vontade dele e todas as bênçãos correm atrás de você, todas as bênçãos te alcançarão, mas é necessário você fazer a vontade dele. No versículo 9 vai dizer, 2 Pedro 3,9 vai dizer: ainda que muitos a tenham por tardia, o Senhor não tarda na sua promessa. Quem aqui está aguardando a promessa? Louvado seja Deus, aleluia. Ainda que muitos, a promessa do Senhor não tarda. Ainda bem, louvado seja Deus. Ainda que muitos a tenham por tardia, é logrando para conosco, não querendo que ninguém se perca, mas que todos alcancem salvação e arrependimento. Irmãos, por que o servo do Senhor apóstolo Pedro escreveu essa parte? Um pouco antes ele estava falando sobre pessoas que zombavam, dizendo: onde está a promessa? Onde está o Messias que vocês anunciam que virá? Onde está este? Louvado seja Deus, aleluia. Há um significado da palavra logânimo, quando aqui fala, ainda que muitos a tenham por tardia, ele é logânimo. Quem aqui sabe o significado da palavra logânimo? Logânimo significa tardio, não irá. Logânimo também é um fruto do Espírito Santo. Nós que somos cristãos genuínos e que servimos e queremos ser imitadores de Cristo, nós temos que também ter este que é um dos frutos do Espírito Santo: ser logânimo, tardio no irá. E isso é atributo também do Senhor. Ele é logânimo para conosco. Por isso que ele ainda não voltou, porque tem muitas pessoas precisando ouvir um evangelho de salvação. Tem muitas pessoas que precisam levantar suas mãos verdadeiramente e aceitar Jesus. Tem muitas pessoas que precisam
precisa experimentar este novo do Senhor. Tem muitas pessoas ainda que Ele quer salvar, mas depende de mim e de você para trazer salvação para essas vidas. Porque lá em Romanos 10, versículo 13 a seguir vai dizer: todos aqueles que creem serão salvos. Porém, como crerão se não ouvirem? E como eles ouvirão se não há quem pregue? E como eles pregarão se não forem enviados? Irmãos, não é todo pregador que sobe com essa palavra que está pregando a palavra do Senhor, amém? São poucos que estão pregando. E por causa desses, muitos estão perecendo, inclusive esses que não pregam a palavra do Senhor, que o Senhor quer que pregue, mas que dão mensagem de alerta para nós. E o Senhor é logando, não querendo que ninguém se perca, mas que todos alcancem a sua salvação. Em outro instante, o Senhor vai dizer, irmãos, lá no versículo 13: nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra onde habita justiça. Olha o que lá no início da carta nós lemos, e também no capítulo 2 nós lemos aqui no início da segunda parte, o apóstolo Pedro está nos alertando dos falsos mestres, falsos doutores, falsos profetas e falsos ensinamentos. Por que está dizendo isso? Muitas pessoas, irmãos, estão sendo levadas por qualquer vento de doutrina hoje, pensando que... Eu mesmo já ouvi gente que pregava a palavra do Senhor, do nosso ministério, já ouvi gente que pregava a palavra do Senhor de maneira, com muita ousadia e algo muito lindo. Só que em um determinado momento, essa pessoa começou a dizer para mim que o Senhor não ia voltar para agora, que tinha que acontecer algumas coisas em Israel, tinha que acontecer umas reconciliações, que tinha que voltar um povo para Israel. Começou a trazer uma aula de teologia para mim. E ele não estava acreditando que Jesus estava próximo a voltar, ou que a qualquer momento o Senhor pode voltar para levar a sua igreja. Se não, no arrebatamento coletivo, pode ser individual. Quantas pessoas no partido? Novos, louvado seja Deus, aleluia. E ele com essa mentalidade, dizendo: ainda tem que acontecer tantas coisas, isso e aquilo, e começou a falar. Isso, irmãos, louvado seja Deus. No passado muito tempo, ele sai dos caminhos do Senhor. E agora, nós oramos sempre por ele, para que ele alcance de novo o caminho, para que ele retorne para o caminho, e para que ele sirva a Deus, louvado seja Deus, aleluia, para que ele volte a fazer aquelas obras que ele estava fazendo antes. Olha para você ver, irmãos, por causa dessas doutrinas, por causa desses ensinamentos, louvado seja Deus, muitos têm se perdido e achando que pode ali divertir um pouco a carne, para depois, quando já não tiver mais satisfação, ele vem para a casa do Senhor e faz um voto com Deus. E isso não é agir com sabedoria. Muitas almas estão perecendo por causa disso. Sabe por que muitos pensam que o Senhor vai demorar, irmãos? Louvado seja Deus. E o Senhor alerta de que Ele virá, e Ele está usando servos para falar da sua vinda. Veja lá no princípio de tudo. Nós acabamos de ler aqui, nós falamos de Sodoma e Gomorra, nós falamos do dilúvio, nós falamos de outras coisas aqui. Lembra lá atrás, era Noé, louvado seja Deus, pregando a justiça, como nós acabamos de ler a palavra do Senhor, e muitos escarnecendo de Noé. Era Noé dizendo que ia vir um dilúvio sobre a terra. Aquele povo pensou: se nunca choveu aqui, nem uma gota de água, nós acreditamos que vai vir um dilúvio, é capaz de inundar toda a terra. E começava a duvidar da palavra de Noé, a palavra do Senhor através de Noé. Só que Noé não baixou a sua cabeça, ele continuava pregando a palavra do Senhor. Era o povo duvidando, mas ele continuava falando que o dilúvio viria. O povo não acreditou, até que veio o dilúvio e levou a todos, salvando só Noé e a sua família. Imagine toda a humanidade morta de uma só vez, por não dar crédito à palavra do Senhor. Ninguém estava acreditando, mas o dilúvio veio. Passado muito tempo, os profetas, cheios do Espírito do Senhor, começaram a anunciar sobre a vinda do Messias, para mudar e transformar o mundo, para nos dar chance de salvação, para nos facilitar por misericórdia e graça, não porque nós merecemos, mas porque Ele é misericordioso e amoroso, para nos trazer com mais facilidade para o caminho dele, com mais facilidade no acesso. Louvado seja Deus, aleluia. Mas muitos não acreditavam na vinda do Messias. Até hoje, tem um povo lá em Israel que eles estão aguardando o Messias, eles não aceitam Jesus como Messias, né? Louvado seja Deus, aleluia. E muitos não aceitaram Jesus, muitos não estavam crendo que viria o Messias, mas Jesus veio, louvado seja Deus, aleluia. Do mesmo jeito que muitos não acreditavam, mas o Messias veio. Muitos não acreditavam no dilúvio, e o dilúvio veio. Tenho certeza na palavra do Senhor que o Senhor alertava o povo de Sodoma e Gomorra do seu pecado, já cheirava mal na aliança do Senhor. Foi profetizado que viria fogo, eles não acreditaram. O fogo veio e consumiu a todos, louvado seja Deus, aleluia. Por muitas e muitas vezes o Senhor disse: vai acontecer isso. O povo não acreditava e veio. Lá na Babilônia, louvado seja Deus,
diretamente da Babilônia, por permissão do Senhor, vinha para aprisionar o povo de Deus. Se eles continuassem naquela idolatria, se eles continuassem no pecado, se eles continuassem no erro, se eles continuassem blasfemando e murmurando do Senhor, o Senhor ia permitir um cativeiro de 70 anos, onde muitos morreram, onde muitos morreriam. Eles não deram crédito, veio o cativeiro e eles puderam contemplar o tamanho do poder do Senhor e o quanto eles eram necessários de Jesus. Muitos não acreditam. Não é diferente agora, irmãos. Quando você fala que hoje o mundo está perdido porque não aceita a palavra do Senhor, esta é a luta por causa da nossa carne pecaminosa desde o princípio, louvado seja Deus. Desde muito tempo atrás, sempre tem essa luta. Mas cabe a mim e a você pedir sabedoria a Deus e trilhar nos caminhos do Senhor. Porque tudo que o Senhor disse que aconteceria, por mais que parecia não acontecer daquela forma ou tão rápido, aconteceu e foi devastador. E o Senhor está dizendo que voltará para buscar o povo santo, lavado e remido no sangue do Cordeiro. Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Não é tempo de nós ficar parados, louvado seja Deus. Anunciamos e vamos anunciar o Evangelho do Senhor. Se o povo, louvado seja Deus, do Antigo Testamento, antes de Jesus, recebeu o Espírito do Senhor para anunciar que o Mestre viria para trazer mudança, hoje o Senhor quer encher a mim, encher a você do Espírito Santo para anunciar que Ele voltará para buscar a sua igreja. A respeito do dia e a hora, ninguém sabe, louvado seja Deus, mas nós temos que estar preparados. Não é tempo de se preparar, é tempo de já estar preparado, porque a qualquer momento o Senhor virá e vai levar a sua igreja para com Ele, louvado seja Deus, aleluia. E quando nós irmos, irmão, para este lugar, louvado seja Deus, aleluia, a palavra fala, como eu disse aqui no início também, louvado seja Deus, será enxugado do seu rosto todas as lágrimas serão enxugadas, amém? Louvado seja Deus, não haverá pranto, não haverá sofrimento, tudo isso que você passa aqui, que tem que passar, já cessarão e não mais existirá. Você vai cantar alegremente na presença do Senhor. Vale a pena, irmãos, louvado seja Deus. Imagina aqui, a Barra do Choça está longe daqui, amém? Louvado seja Deus. Olhando para cá, é como se daqui até essa fita vermelha, ou então aqui, louvado seja Deus, essa corrente, é como se daqui até aqui fosse a nossa vida aqui na terra, e daqui para lá da Barra do Choça, para bem longe, louvado seja Deus, infinito, é a nossa morada no céu. Será que vale a pena, louvado seja Deus, morar no céu, ou no inferno, ou no lago de fogo e enxofre para aqueles que não alcançaram a salvação? Imagina aí, só esse pedacinho aqui é a nossa vida aqui na terra, só esse pedacinho. Será que vale a pena trocar esse pedacinho de emoção da carne? Será que vale a pena trocar esse pedacinho de satisfação da vida terrena por uma eternidade? Louvado seja Deus. Lembra do que disse aquele homem rico que morreu também junto com Lázaro, e que Lázaro foi descansar? Lázaro foi lá para o seio de Abraão, e onde tinha fartura, e aquele homem rico lá no inferno, louvado seja Deus, quando ele viu que a situação não estava boa para ele, estava complicada, e ali seria eternamente, o negócio foi tão terrível que ele nem lembrou, nem pensou logo nele não. Ele disse: Pai Abraão, envia alguém para anunciar, vai lá e envia alguém, ou então vai lá para anunciar para os meus parentes, para que eles não venham parar nesse lugar terrível. Ele estava apavorado, ele estava desesperado e disse: envia alguém para anunciar para eles, para que eles não venham parar nesse lugar de tormento. Ele estava atormentado, irmão, desesperado, não tinha mais o que fazer. E o pai Abraão vai dizer, louvado seja Deus, aleluia, que não podia fazer tal coisa. Então ele fala: então leva Lázaro, porque eu creio que se Lázaro ressuscitar e anunciar a mensagem para eles, louvado seja Deus, eles vão acreditar, eles vão dar crédito e vão sair do caminho que estão e pegar o caminho do Senhor, porque o fim vem, louvado seja Deus. Eu não quero que eles pereçam neste lugar onde eu estou perecendo. Então o pai Abraão vai dizer: eles têm a Moisés e os profetas. Se eles não deram ouvido a Moisés e os profetas, não ouvirão, ainda que alguém se levante dos mortos para trazer a mensagem. Irmãos, louvado seja Deus. Naquela época em que Abraão disse: eles têm os servos e os profetas, foi uma parábola de Jesus. Moisés já tinha morrido há muito tempo. Por que o Senhor quer dizer eles têm a Moisés e os profetas, se Moisés já tinha morrido há muito tempo? O Senhor estava dizendo, irmãos, o pai Abraão estava dizendo sobre a palavra do Senhor. Foi Moisés que escreveu o Pentateuco, a Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômios. Foi Moisés que escreveu. Quando ele quiser que eles têm Moisés e
que os profetas, o Senhor quis dizer, o povo tem a Bíblia, tem a palavra do Senhor e tem aqueles que ministram a sua palavra. Se eles não dão crédito, eles não acreditarão ainda que alguém se levante dos mortos para anunciar este evangelho. Então é tempo de nós guardarmos esta palavra em nosso coração. Guarde essa palavra no seu coração, viva ela e não te aparte dela, para que você não venha perecer, para que você não venha trilhar caminho de perdição, a fim de que você venha alcançar salvação que só vem do Senhor. Amém? Não é por obra e nem por merecimento, mas é pela infinita graça e misericórdia do nosso Senhor. Amém?